Oi pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, sejam todos bem-vindos aí nessa noite. Vamos estar aqui compartilhando uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações nessa noite. O pessoal está chegando aí, Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, chegando o pessoal de Tuiutaba. Glória a Deus. Nós vamos estar compartilhando um texto aqui, queridos. 2 Timóteo, capítulo 3. Espera um pouquinho que o pessoal está entrando. Boa noite. Boa noite, Thelma. Boa noite, Tauana. Tia Magda, olha aí, que bênção. Boa noite, tia. Deus abençoe vocês aí. Ana, boa noite, Jaque. Ó, o pessoal está chegando. Queridos, estamos vivendo um momento delicado, né? E eu acho que essa hora é uma hora de nós realmente nos unirmos como família, como igreja, como povo mesmo de Deus dessa geração, para nós podermos está de alguma forma mudando essa realidade que nós estamos vivendo. Uma das coisas tremendas e fantásticas em Deus é que nós temos esse acesso a Deus e de intervir e mudar o curso das coisas. Então esse é o momento da igreja se levantar em oração, em jejum, a favor da nossa geração. Essa é a nossa oportunidade, essa é a nossa vez. Vamos estar orando, vamos fazer uma oração aqui enquanto o pessoal está chegando aí, né? Deus abençoe. Tia Ana Lúcia, lá o pessoal lá de Unai, ó, minha tia Magda, tia Ana Lúcia, deve ter mais gente aí que eu não estou vendo. Deus abençoe, queridos. Levante, Otávio, Deus abençoe, querido. Sua vida, sua casa aí. Sejam bem-vindos aqui em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos diante do Senhor neste momento as nossas vidas, Pai. Clamamos ao Senhor pelas misericórdias do Senhor que se renovou nessa manhã a nosso favor. Graças, Senhor. Clamamos paz, Deus, nos nossos corações, nas nossas casas, no seio, meu Pai, da nossa família. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar aqui, meu Pai, falando aos nossos corações nessa noite, trazendo esperança, fortalecendo a nossa fé, Deus derramando sobre nós graça, Deus, e nos dando entendimento, concedendo o espírito de sabedoria e de revelação, para que nós possamos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar sendo instrumento do Senhor nessa geração, meu Pai, para poder abençoar, para trazer esperança, para ser canal do Senhor, meu Deus, nesse momento difícil que nós temos vivido. Pai, nós te damos graças, porque sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Abençoa cada vida, cada casa, cada família nesse momento, ó Deus. Que a graça do Senhor seja derramada sobre nós de forma abundante nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Vamos aqui ler o texto em Timóteo, segunda epístola que Paulo escreve ao filho na fé dele, a Timóteo. Provavelmente, amados, essa foi a última carta que Paulo escreve e ele está passando aqui o bastão, ele está passando aqui o cajado para Timóteo, porque nessa carta ele já disse que ele já tinha convicção, estava próximo do fim dele, e no final da carta ele vai dizer, olha, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele já tinha convicção, ele já sabia o que estava proposto a ele. Então, imagina um homem como foi o apóstolo Paulo, que trabalhou de uma forma intensa, talvez mais do que todos os outros apóstolos, e no final da vida dele ele está dando as últimas instruções, os últimos conselhos, são as últimas palavras dele aqui, registradas, né, que nós temos conhecimento, dirigindo a um discípulo dele, incumbindo ele de estar dando continuidade naquilo que Paulo tinha começado, e agora ele já tinha terminado o que ele tinha que fazer, mas a vida continuava,
e agora ele está passando instruções agora a quem ele confiava e esperava que desse continuidade naquilo que ele tinha começado. Então, só para nós termos uma ideia do peso dessas palavras. Imagina, né, então você, por exemplo, transmitindo as últimas informações, colocando ali para alguém que vai assumir o seu lugar, né, de certa forma, as instruções finais. Então sabemos que toda a palavra de Deus ela é relevante, ela tem propósito, mas eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe aqui nessa carta. Então é algo que realmente nós temos muito aqui a aprender com aquilo que Paulo está escrevendo, porque ele não está passando apenas instruções morais, naturais, mas ele está passando instruções aqui de cunho espiritual. Ele tem aqui, ele contempla, né, ele não sabe que ele não vai, ele completou a carreira pessoal dele, mas ele sabe que continuava, que então seguia, e Timóteo tinha que seguir, mas Paulo ele dá instruções para Timóteo aqui, contemplando o final dos tempos. E é sobre esse assunto que ele vai falar aqui no capítulo 3, a partir do versículo 1. Ele vai dizer assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 4. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amados, nós não precisamos de longe para nós identificar esse comportamento. Infelizmente, é uma realidade. O amor que se esfria, as relações, né, que perde o sabor, que perde a cor, que se perde a vida, né? Hoje é tudo muito superficial. Nós sabemos que a palavra, né, aquilo que alguns anos atrás tinha um peso, ao qual os homens eles selavam os negócios apenas com palavras, sabemos que isso hoje, infelizmente, é algo até de certa forma raro. Claro que nós temos aqueles que a sua palavra ainda tem peso, que zela pela palavra, que zela pelos princípios morais, que zela pela unidade, que zela pelo cuidado da família, mas sabemos que vamos ficando, olhando para as gerações que vão vindo, isso parece que vai ficando cada vez mais distante. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui. Paulo vai dizer que, ele diz para Timóteo, você precisa saber disso, dizendo, olha, isso aqui é um fato, isso vai acontecer. Só que Paulo, irmãos, eu entendo que ele contempla algo adiante, mas ele não tinha como ele mensurar que isso estaria acontecendo 2000 anos depois da fala dele. Sabemos que em todo tempo sempre houve, sempre vai haver essa característica de pessoas. Mas hoje os fatos, amados, que nós temos observado, os sinais que a Bíblia nos deixa do fim dos tempos, a intensidade e o volume disso, a quantidade é muito grande. Quando você vai vendo as estatísticas, né, que são medidas, mensuradas em vários aspectos, né, quando você observa o aspecto primário, quando você olha para todos os fatos, né, furacões, vulcões, terremotos e tudo isso que a Bíblia relata, quando você vai fazer um comparativo de 10 anos atrás, você vai ver que o número dessas ocorrências elas eram bem menores do que é nesse momento. Mas Paulo, quando ele diz aqui sobre, ele vai dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eu quero chamar a atenção para essas duas palavrinhas aqui, tempos e difíceis. A palavra aqui, essa palavra tempo aqui, no original grego, ela é a palavra kairos. O que significa isso? Nós temos dois tipos de tempos. O tempo kairos e o tempo cronos. Qual a diferença desses dois tempos? O tempo cronos é esse tempo cronológico, né? Esse tempo que nós vivemos cíclico, né? As coisas elas vão se repetindo, né?
vai de 1 a 12, 0, começa de novo. Então esse é o tempo cíclico, é o Cronos. O tempo Kairos, que essa palavra aqui no grego não é o tempo Cronos, é o tempo Kairos, é um tempo definido, é um tempo fixo, é um tempo determinado para que algo venha acontecer. É a mesma palavra usada para o último dia da semana, para o último dia do mês, para o último dia do ano, ou seja, é algo definido. Então a ideia que ela está tentando transmitir para nós aqui não é uma ideia cíclica, mas é um tempo exato, um tempo fixo, um tempo definido. E a palavra difícil aqui no grego é chalepos, e ela significa difícil de tolerar, perigoso, duro, feroz, selvagem. Então observa o quanto que essas duas palavrinhas elas são reveladoras para nós. Um tempo determinado, com uma característica de pessoas muito evidente. E Paulo coloca aqui as características dessas pessoas: seriam egoístas, avarentas, orgulhosas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos. E a Bíblia diz: mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Não parece familiar, queridos, essa realidade? Será que não é essa realidade que nós estamos vivendo de forma intensa? Quem é que não tem bem próximo de ti pessoas com essas características? Não com uma delas, mas pessoas que elas conseguem incorporar a maior parte dessas características. E aqui ele vai falar pessoas traidoras, pessoas, vai falar de cruéis, né? Implacáveis. Ele vai dizer aqui, ó, implacáveis, caluniadores, sendo cruéis. Cruéis. Amados, a crueldade que nós temos visto no ser humano é algo assustador. É só olharmos para as redes sociais, ligar a televisão, e a maneira que as pessoas são tratadas. Queridos, olha, nós estamos aqui em Uberlândia. Uberlândia deve ter em torno de 1.200.000 pessoas. O último censo aparece um número um pouco menor. Mas Uberlândia, como é uma cidade universitária, ela tem aqui um fluxo de pessoas muito grande que ela que não entra nesse contexto do IBGE. Mas, segundo as autoridades aqui, cerca de 1.200.000 pessoas. Principalmente agora com essa pandemia, está se observando muito números. Um dia desse eu vi o prefeito da cidade falando sobre essa realidade. Mas, queridos, olha só, aqui nós vivemos uma realidade que nesse momento são mais de 20 pessoas morrendo todos os dias. Nós tivemos aqui uma realidade, eu me lembro que o número mais alto que eu lembro de ter visto foi, me parece que 36 pessoas em um só dia. Então está na casa de 20, 24 pessoas, 26 pessoas, isso todos os dias. Mas, amados, é incrível, porque com tudo isso, nós vamos ver de um lado um número de pessoas que têm se queixado, porque elas não estão se divertindo, porque elas não podem fazer festa, sabe? Porque elas não podem, né, se divertir. Amados, é assustador. A Jéssica disse ali 36 pessoas, né? Acho que foi o maior número que morou um só dia aqui. É muita gente, amados. Mas, amados, de um lado, então, nós estamos vendo uma multidão de pessoas chorando os teus mortos. E eis aqui, né, nossos sentimentos, as nossas condolências, né, a essas pessoas, que Deus possa confortar o coração, porque perder um ente querido, amados, isso é terrível. E esse momento onde as pessoas elas são arrancadas do meio dos seus familiares. Nós tivemos um caso de um tio da minha esposa que faleceu. Ele passou mal, levantou de manhã, ele passou mal no banheiro e eles levaram ele para o hospital. Isso era de manhã, e quando foi meio-dia eles já tinham enterrado ele. Eles enterraram ele com as roupas, e parece que ele foi levando até um lençol, uma coisa assim, para o hospital. Quando ele passou mal, eles levaram, pegaram do dia que ele estava.
Do jeito que ele estava, eles colocaram no caixão, tamparam ele e levaram para o hospital enterrado. A esposa não viu ele mais, os filhos não viram ele mais. Depois foi descobrir que nem era Covid, mas o medo está tão grande que as pessoas não vai esperar, mesmo porque não tem como, né? Porque o exame não sai, não fica pronto de imediato, um exame mais preciso. Então, assim, aquela pessoa ela foi arrancada. De manhã ela estava em casa, ela dormiu em casa, levantou de manhã, ela foi ao banheiro. E na hora do almoço ela já estava literalmente enterrada. Então é um momento, amados, de muita tristeza, de muita angústia. As pessoas elas não têm como nem chorar os seus mortos. Mas aí você vê isso de um lado e de um outro lado, mas uma multidão que está brigando. Você vê nas redes sociais, a gente olha para os vizinhos, eles estão aborrecidos porque eles não estão podendo festejar, eles não podem passear. Mas onde é que está a percepção, a sensibilidade, o discernimento dessas pessoas, queridos? Então, amados, os tempos são difíceis, né? E aqui, o significado difícil aqui na palavra chalepos, no grego, é feroz, né? Duro, perigoso. Então a maldade ela tem crescido de uma forma abundante. E infelizmente, amados, quando olhamos para a Bíblia e olhamos para o que a Bíblia nos fala sobre o final, quando as coisas estiverem terminando para a manifestação, o segundo advento do Senhor Jesus Cristo, é que as coisas elas vão ficar cada vez mais difíceis. Não é, amados? Isso não é pessimismo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, vamos ver que os fins dos dias, a Bíblia fala do princípio das dores. Então, se há um princípio, há um meio e há um fim. Então, a dor ela começa e ela normalmente, quando a Bíblia traz essa referência de princípio, é que haverá tempos tão difíceis que se o Senhor não abreviasse os dias, nem os escolhidos, segundo a palavra de Deus, eles suportariam tamanha pressão. Então, queridos, eu estou fazendo essa introdução aqui, não é para te assustar, é para apresentar para você um quadro, uma realidade que nós estamos vivendo, estamos diante dela, é uma realidade da nossa geração, e que, biblicamente falando, essas coisas elas não são novidade para aqueles que conhecem os registros bíblicos, para aquele que tem uma noção básica, escatológica, onde a Bíblia fala do fim dos tempos. Escatologia é um estudo sobre o fim dos tempos, né? Então, eu quero trazer algo aqui para você nessa noite. Eu quero te incentivar a ter uma postura diante daquilo que você está vivendo e diante daquilo que está proposto para o final, né? Para mais adiante. Eu quero ler mais um texto com você aqui em Mateus 14, versículo 25, onde a Bíblia diz assim: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Glória a Deus. Queridos, Jesus, ele caminha com seus discípulos por mais de 3 anos. De 3 a 3 anos e meio, aproximadamente. Mas no final do ministério de Cristo, ele tem agora um propósito, ele tem um foco no discipulado, na instrução e no ensino dos seus discípulos. Ele tinha que preparar esses homens, porque eles enfrentariam nos dias deles tempos muito difíceis. O Império Romano estava vivendo crises e crises, e Jerusalém e todo o povo de Deus estava debaixo do jugo, ele estava ali sujeito a uma escravidão ali, né, entre aspas, e isso ficaria pior, porque Jerusalém futuramente ia ser destruída, e esse discípulo ia ser perseguido até a morte.
Então, o que eles tinham diante deles era muito pior do que eles já tinham vivido até aquele momento. E Jesus sabia o que estava por acontecer. Quando ele chega diante de Jerusalém, a Bíblia diz que ele chora, porque ele entende que ele diz que haveria um momento que os muros seriam derribados, que Jerusalém seria saqueada, que eles seriam presos, né, e eles seriam mortos. O que ocorreu, né, quando Nero ele assume ali, e Nero, mas ele foi tão cruel que ele fazia dos cristãos tochas humanas. Ele amarrava os cristãos em postes nas ruas, não tinha energia elétrica naquela época. Então eles embebiam aqueles cristãos de azeite, de um líquido inflamável, e eles colocavam fogo neles, eles vivos. Então ele iluminava a cidade com os cristãos. Então você imagina o tamanho da dor, a angústia que essa geração viveu. Então Jesus ele tinha um desafio, ele precisava de treinar e preparar os discípulos dele para dias difíceis. Então, amado, deixa eu dizer para você, o que Deus preparou para mim e para você? Porque Deus sabe, amado, Deus conhece e sabe todas as coisas, o princípio e fim. A Bíblia diz que o Senhor é o alfa e ômega, o princípio e fim, né? O alfa e ômega é a primeira e a última palavra do alfabeto hebraico. Então ele é o princípio e fim de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe o final de todos nós, de toda a história da humanidade aqui nessa terra. Deus, então, diante de tudo aquilo que está por acontecer, amados, o que Deus espera é que eu e você venhamos nos preparar da melhor forma possível para nós poder viver nos tempos difíceis. E qual é a forma de fazer isso, queridos? A fé. A palavra de Deus vai dizer que a fé ela vai determinar a nossa realidade presente e futura. Porque até a salvação é por meio da fé. Efésios capítulo 8, capítulo 2, e versículo 8, na parte A do versículo, diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. É esta fé em Cristo Jesus, essa fé focada no Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele fez, essa fé que leva você a fazer aquilo que Jesus disse que você tem que fazer. Porque a fé, amados, ela precisa de produzir frutos. Porque não basta você ter fé. A fé sem obras, Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então todos nós temos fé. Tiago vai dizer, ele vai ser ainda mais profundo. Ele diz, olha, até o diabo crê e treme. Ele está dizendo, olha, que não se encabule porque você tem fé, não. Agora, o que é objeto da minha fé e da sua fé? O que eu faço com essa fé vai determinar não só o meu presente, mas também o meu futuro. Porque é o objeto da minha fé que determina onde eu vou passar a eternidade. É por isso que eu tenho que entender, então, qual que é a proposta do Senhor para nós. Porque se nós não entendermos isso, nós ficamos olhando para a direita e para a esquerda, para frente e para trás, e ficamos assustados, como Pedro ficou aqui diante das ondas, diante do vento. A Bíblia diz que ele começa a olhar a força do vento, ou seja, ele começa a olhar as circunstâncias, ele começa a ver aquela situação tomando conta dele, e o medo dele faz com que ele venha afundar. E o que Jesus disse para ele? A sua fé é pequena, ou seja, Jesus está dizendo, você tem que ter mais fé do que isso, Pedro. Queridos, o que Deus deixou para mim e para você, para viver tempos difíceis na nossa vida, chama-se sobrenatural. E como é que eu alcanço esse sobrenatural? Como é que eu vou invadir esse sobrenatural? É por meio da fé. É a fé que invade, é a fé que vai abrir, que é a chave, né, que abre a porta do sobrenatural nas nossas vidas. Agora, não é a fé em mim mesmo. É a fé na palavra do Senhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A outra versão, revista atualizada, ela diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então qual é a fé que vai produzir algo sobrenatural na minha vida e na sua? É por meio de ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai gerar essa fé que produz, que desencadeia o sobrenatural. Não basta você ter fé, não basta você simplesmente crer. Você tem que ter o objeto correto de fé. Porque se não tiver o objeto correto, isso não produz esse sobrenatural. Então Pedro, se é o Senhor, manda eu ter contigo, Jesus disse, vem. E Pedro, nessa palavra do Senhor Jesus Cristo, ele tinha que ter uma palavra para ele sustentar a fé sobrenatural, para poder ativar a fé sobrenatural. E mediante a palavra do Senhor, Pedro então começa a caminhar por sobre as águas. Mas ele começa então a considerar mais as circunstâncias do que a palavra do Senhor, e ele começa agora a naufragar, ele começa a se afundar. Então, amados, a Bíblia diz aqui em 1 João, no capítulo 5, versículo 4, a parte B do versículo,
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Definitivamente, querido. É a fé que ela vai ativar esse sobrenatural. Você precisa de ter uma atitude. E você precisa de uma atitude de coragem. Então a fé é a chave que abre a porta do sobrenatural. A fé ativa o sobrenatural. Então vamos entender uma coisa aqui. Você precisa ter fé. Você precisa ter uma fé. E o objeto da sua fé tem que ser a palavra de Deus, a palavra do Senhor, aquilo que Cristo verdadeiramente disse, o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. E você vai ter que ter mais uma atitude para ativar essa fé. Você vai ter que ter coragem. As pessoas criticam muito o apóstolo Pedro pelo fato dele ter afundado. Mas a questão, amados, ele afundou, mas ele andou, sim ou não? Eu acho interessante que as pessoas costumam mais valorizar o que deu errado do que o que deu certo. Você concorda comigo que eu, até onde eu saiba, ninguém mais andou por sobre as águas? Se você conhece, eu ainda não conheço. Então, embora Pedro, ele é um camarada que é muito criticado, mas Pedro ele tinha uma característica, queridos, que eu e você precisamos ter. Pedro ele é considerado afoito, né, precipitado, mas o que eu vejo em Pedro é mais do que isso. E eu não vejo um fator negativo, eu vejo em Pedro aquilo que eu e você precisamos para ativar a nossa fé. Coragem, querido. Porque coragem é o oposto do medo. E esse é o momento que eu e você temos que firmar na palavra do Senhor. E talvez você está com medo, você está abalado, eu acredito que todos nós estamos com uma medida de medo. Mas existe uma medida de medo que ela te protege. A medida de medo que vai fazer com que você não atravesse a rua sem olhar para os lados, né? A medida de medo que leva você a ter responsabilidade para com as coisas. Há uma necessidade, há um medo que preserva a vida. Mas há um medo que ele paralisa a sua vida. Há um medo que ele vai privar você de viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Né? As pessoas estão tirando a vida, amados. As pessoas estão se desesperando, sabe por quê? Porque elas não têm em que se agarrar. São pessoas que têm fé, mas às vezes têm fé em si mesmo. São pessoas que têm fé que as coisas não vão acontecer com elas, mas as coisas acontecem com pessoas boas, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Por que Deus permitiu? A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Sabe, quando nós estivermos nesse mundo aqui, nós vamos viver situações difíceis. Agora, o importante é que o Senhor deixou para nós algo, para eu e você superar, para eu e você vencer. Ele deixou o poder, Ele deixou algo que é a sua fé, e é algo que todos nós temos, nós só precisamos saber usar isso. Então, qual que é o objeto da sua fé? Se algo acontecer de ruim com você, você tem uma estrutura, você tem uma palavra de Deus para você sustentar ela e segurar ela. Porque é isso, amados, que vai trazer algo sobrenatural dentro de mim e você. É isso que vai trazer, por isso que a Bíblia diz que é a vitória que vence o mundo. E quando a Bíblia fala do mundo, fala de tudo aquilo de ruim que está por esse mundo afora. Queridos, nós vivemos uma era, e essa palavra mundo, quando você vai ver no original, é aion, no original grego, fala de era. Então esta era jaz no maligno. Então Cristo já nos deu uma medida de vitória. Cristo já venceu o inimigo em determinado sentido. Mas eu preciso exercitar minha fé, tomar posse daquilo que Cristo me concedeu. E eu só consigo fazer isso por meio da fé, por meio de conhecer isso que eu tenho direito. Né? E talvez esse seja um dos grandes problemas, porque nós não sabemos que nós temos de direito. Porque nós não olhamos, nós não lemos o testamento que foi deixado para nós. Não olhamos e não consideramos a Constituição do Reino. Então esse livro, chamado Bíblia, ele é mais do que um livro religioso. Amados, na verdade, ele é o testamento, é aquilo que foi nos confiado, é a escritura daquilo que nós podemos tomar posse. Você pode até ter uma escritura de algo que alguém te doou, mas se você não for lá e tomar posse, é como você ter um dinheiro na conta no banco. Esse dinheiro só vai se valer para a sua vida se você pegar isso e aplicar na sua vida. Então a nossa fé é pegar aqui o que está escrito e aplicar isso na nossa vida. Meditar sobre esta palavra. E quando eu começo a olhar, começo a ler essa palavra, algo dessa palavra entra em mim. Isso me gera uma fé sobrenatural. Isso me faz mover uma vida de milagres. Amém, queridos? Então Pedro pega a palavra do Senhor, ele sustenta a palavra e ele anda por sobre as águas. Mas é firmado nessa palavra e é com convicção nessa palavra. A Bíblia, ela em 342 vezes ela diz não temos. Eu não contei, alguém contou, né? Diz que são 342 vezes. Está escrito na Bíblia não temos. É quase que uma por dia que você tem.
Então, amado, nós precisamos de entender que coragem é o oposto de medo, é o oposto de covarde. A Bíblia diz em Apocalipse 21:8: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Inferno, amado. Às vezes a gente acha que o que vai levar eu perder, né, tudo que Deus tem proposto para mim é se eu fizer uma coisa muito horrenda. Olha só o que a Bíblia coloca aqui. Os covardes, os tímidos, os medrosos não vão herdar a salvação. Por quê, amados? Porque eles têm medo. Eles têm medo de agarrar com essa verdade. Eles têm medo de crer na palavra do Senhor o suficiente para que eles vivam algo sobrenatural na vida deles, amados. Então, amados, a Bíblia diz assim, olha, que o covarde é aquele que age com temor diante de alguém ou de algo, que não apresenta valentia, que não apresenta coragem, que se caracteriza pela ausência de arrojo, de bravura, de valentia. Olha só que coisa interessante. O tímido, medroso, esse é o covarde. Então é justamente uma pessoa que incorpora tudo aquilo contrário à coragem. Então, se eu e você não tiver essa disposição, queridos, de romper com algumas crenças, talvez, de romper com algumas maneiras de ver e de pensar, nós vamos viver tempos difíceis e eu e você estamos sujeitos a essas mazelas do mundo. Sabe, amado, cientificamente, é provado que aquele que tem uma relação com Deus, é provado, amado, cientificamente que há algo diferente nesse indivíduo e que provoca na vida delas milagres. Os próprios estudiosos, cientistas, eles testificam destas coisas. Então, amados, nós estamos vivendo tempos difíceis. E eu e você precisamos de entender que há um poder sobrenatural da parte de Deus para as nossas vidas, para que eu e você possa passar em paz diante de tantas possibilidades que está diante de nós. Olha, amados, nós estamos aqui em Uberlândia, está entre as cidades de um maior problema a nível nacional hoje. Nós estamos aqui vendo uma realidade de empresas fechadas, inclusive a minha. Nós temos duas pequenas empresas, uma aqui em Uberlândia e outra em Tiltaba, e nós temos cerca de 10 pessoas que trabalham conosco. É um negócio pequeno. Mas nós temos uma série de compromissos para honrar. E se a gente for olhar para as possibilidades e dificuldades que está diante de nós, a gente não dorme direito. Mas, queridos, nós sabemos, nós temos um Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de nós, que esses dias difíceis não é surpresa para o Senhor. Sabe, nós temos que ter responsabilidade, nós temos que ter zelo com as coisas, nós temos que ter cuidado. Eu queria deixar um conselho para você, sabe? Procure não usar o dinheiro do futuro, porque o futuro, amado, biblicamente falando, e é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade, o futuro não é fácil. Então, se eu e você tiver cuidado de fazer as coisas de forma mais criteriosa, se você tiver o cuidado de olhar para o que a palavra de Deus diz, eu e você, amados, nós vamos estar mais preparados. Sabe, tem um grupo de pessoas que foi levado para o exílio, quando Nabucodonosor invade ali Jerusalém, leva o povo exilado. E a Bíblia fala de alguns jovens, de 4 jovens, de Daniel, de Ananias, de Misael, de Azarias. Fala desses jovens, e esses jovens no meio do exílio, eles foram arrancados da pátria deles, da cultura deles. O judeu, amados, ele é muito... A cultura do judeu é tão importante para ele, que eles nunca perdem ela. É o único povo na terra que eles mantêm a tradição deles. Né? Nós brasileiros, qualquer coisa que aparece, nós já muda tudo. Muda o jeito de vestir, o jeito de cortar o cabelo. Muda, não é? Assim, os ocidentais, né? Antigamente, eu nem sei como é que é hoje, né? Mas passava uma novela aí, né? Nas redes de televisão aí, e aparecem umas modas na novela, e isso vira, né? Uma febre. Mas o judeu não. O judeu, ele é agarrado com a tradição dele. Imagina então ele ser arrancado de tudo aquilo. E levado agora para uma terra onde a adoração a outros deuses é abominável a eles, onde o alimento, tudo é diferente, a cultura, a língua, tudo.
Mas esses jovens ainda eram jovens, eram garotões ainda, talvez 16, 17 anos. Esses jovens, o rei então, ele bate o olho neles e ele separa eles para colocar eles para estar fazendo parte do governo. E a Bíblia diz que esses jovens, Daniel, decidiram não se contaminar com aquelas coisas que estavam ali diante deles. Eles permaneceram firmes, eles permaneceram puros diante de Deus, eles permaneceram fiel a Deus, eles venceram e eles foram uma bênção para toda a nação. Eles abençoou não só o povo de Deus que estava ali no exílio, mas toda a Babilônia. A Bíblia diz que eles eram 10 vezes mais sábios do que os sábios, amados, da Babilônia. Porque o que tinha nesses jovens, amados? Havia algo de Deus ali neles. Havia um sobrenatural na vida deles. Por que o sobrenatural, então, emanou deles? Porque, amados, eles tinham a palavra de Deus. Eles tinham a constituição do reino de Deus. E eles guardaram essa palavra no coração deles. A Bíblia diz que eu tenho que guardar no meu coração a palavra de Deus. Então esses jovens, eles não foram destruídos, eles não se perderam. Por quê? Porque eles foram preparados para aquele tempo difícil. Queridos, se está difícil para mim e para você, imagina para os nossos filhos. Eu e você precisamos de ter esse entendimento e preparar os nossos filhos com a palavra de Deus. Porque, amados, nessa hora da dificuldade, queridos, esse povo, amados, esse povo, sabe o que acontecia quando um povo era vencido e ele era levado cativo? Sabe o que acontecia? As jovens eram estupradas, os jovens eram castrados, sabe? Daniel mesmo é meu núcleo, não sei ao certo se foi o que ocorreu com ele. Então, era uma tragédia isso, amados. E diante disso tudo, eles permaneceram na presença de Deus e firmes, e sendo instrumento de Deus para aquela geração. O que se espera de nós, povo de Deus, nesse momento, é que sejamos pessoas que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós esperança. E temos uma palavra, amados, de esperança para as pessoas. Sabendo que por mais que seja difícil, Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse, olha, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Existe uma medida de sobrenatural da parte de Deus, para que eu e você possa desfrutar, diante de tanta mazela, de tanta dificuldade que se está vivendo nesse momento. Amém, queridos? Coragem. A fé. Então a fé na palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então eu tenho que buscar a resposta na palavra de Deus. E, amados, essa fé não deve ser passiva, sustentada apenas por algumas crenças que você tem. Eu quero incentivar você a buscar a novidade da palavra de Deus. Essa palavra está renovada no seu coração. De buscar ler a palavra de Deus e buscar entender o que é que tem proposto, qual é o escape. A Bíblia diz que junto com a tribulação vem o escape. Junto com a dificuldade vem o escape. Sabe o que significa isso? Que por mais que seja difícil, há uma porta. Agora eu preciso de entender aonde está essa porta. A Bíblia diz que Deus tem os seus caminhos na tormenta. Então eu preciso de aprender a caminhar com Deus, para mim, no dia da tormenta, porque a tormenta, amados, fala de uma ventania, fala daquilo que vem destruindo e rompendo tudo. Fala daquilo que não dá para você olhar direito, para você ver direito, para você enxergar direito. Mas, querido, se você está caminhando com o Senhor, você está agarrado na mão dele, e ele vai conduzir você, queridos, porque se ele é o teu pastor, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, porque ele vai estar contigo. Ele vai te guiar em pastos verdejantes, ele vai te levar a águas tranquilas. E pode estar um terremoto do seu lado, uma tempestade, pode estar acontecendo uma série de coisas, mas você tem a palavra de Deus no seu coração. E essa palavra viva, a sua fé em Cristo Jesus, que já venceu a morte, você vai andar por sobre as águas. Andar por sobre as águas fala de andar no sobrenatural de Deus. E é o que Deus tem para nós. Isso está, amados, ao nosso alcance. Está no alcance de todos. O que nós precisamos de conhecer essa palavra bendita e ver o que é que o Senhor tem preparado, o que Ele falou a respeito desse momento, qual é a palavra dele para mim e para você nesse momento, o que Deus disse que eu tenho que fazer nesse momento, o que o Senhor falou, qual que é o escape, qual que é a proposta dele para esse momento, está na palavra dele, irmão. E quando você vem de encontro com essa palavra, você busca na palavra as respostas que você precisa, porque todos nós temos perguntas, essa palavra vai gerar fé e convicção no seu coração. E diante, amados, da tempestade, da dificuldade, você está em paz.
E eu disse a você sobre as dificuldades que nós estamos vivendo aqui, como pessoas e como empresários na cidade de Uberlândia. Mas você quer saber? Eu estou em paz. Sabe por quê? Porque eu sei que tem um Deus que tem cuidado de nós. Eu não dependo apenas dos meus braços, das minhas forças, mas eu dependo da graça de Deus. Eu dependo do favor do Senhor. E isso, queridos, não é só para mim. Isso é para todos nós. Amém, amados? Eu quero deixar essa palavra contigo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E essa fé, amados, ela precisa ser ativa. Tem que ser uma fé que agarra com essa palavra e busca a resposta. E busca o resultado desta palavra. Então, busque a palavra. Ouça a palavra. Tira tempo com Deus. Busca o Senhor. A Bíblia diz no Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos dos nossos corações. A Bíblia está falando de tempos difíceis, tão difíceis, amados, que está fora do alcance, do poder e da mão de todos os homens, todos os líderes mundiais reverter essa questão. São problemas que o dinheiro não é suficiente para resolvê-los. O fim dos tempos, amados, se dará diante dessas coisas, onde o dinheiro não será suficiente, onde nós teremos que depender da graça e do poder de Deus, para que possamos vencer, permanecer firmes e inabaláveis em nome do Senhor Jesus Cristo. A vitória que vence o mundo, a Bíblia diz, é a nossa fé. Amém? Essa é a palavra de Deus, que diz em 1 João, capítulo 5, versículo 4, na parte B. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador. Deus é aquele que recompensa. A Bíblia diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Quando você dá um passo em direção ao Senhor, Ele dá passos em sua direção. Então as pessoas estão perguntando por que Deus está deixando fazer isso, e as pessoas estão querendo que Deus venha resolver o problema. Os homens querem que Deus venha, e Deus quer que os homens vá, porque Ele já vem, queridos. Quando os homens entenderem buscar a Deus e clamar a Deus, segundo a sua palavra, eu tenho certeza que essas coisas serão rompidas em nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda que venha mais desafios pela frente, quando nós estaremos mais fortes, amém? Que esses problemas que você tem vivido façam de você mais forte. Sabe? Porque o princípio das dores ainda não é a intensidade da dor. Eu não quero aqui, amados, colocar medo em seu coração. Pelo contrário, eu quero colocar coragem. Coragem que você deva reagir, você deva se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer a Timóteo, fortalecei no Senhor e na força do teu poder. Há um poder de Deus para fortalecer o teu espírito. E por que esse medo, amado? Por que a alma está assustada? Porque ela não tem se alimentado. Nós temos nos alimentado, nós temos ido nas academias, nós temos cuidado do nosso corpo, temos feito uma série de coisas para o corpo. E o que eu e você tem feito pela alma e pelo nosso espírito. Então a alma está assustada e a alma é o motor do corpo. Eu preciso de me alimentar, eu preciso de alimentar a minha alma e o meu espírito com a palavra de Deus, para que eu possa resistir tudo isso que está diante de mim, permanecer firme e fortalecendo aquilo que está ao meu lado. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida, te dar graça, te dê sabedoria, que assim como você se esforça pelo alimento físico, que assim como você se esforça para cuidar de você mesmo fisicamente, se esforce para se alimentar espiritualmente, se esforce para buscar a palavra de Deus, porque todos nós, amados, estamos precisando dela nesse momento, e haveremos de precisar em uma intensidade muito maior, porque segundo a palavra de Deus, serão tempos difíceis, e esse tempo é para agora, é o fim dos tempos, é o tempo kairos, é o tempo determinado, é o tempo definido. Então Deus nos dará alívio sim desse mal, venceremos essa pandemia em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem trazido cura e tem nos guardado, mas querido, se prepara, porque segundo a palavra de Deus, os tempos do final, até os últimos dias serão difíceis. Se prepara, se fortaleça no Senhor e na força do teu poder, para que você possa viver uma vida sobrenatural. O que Deus propõe para mim e para você em tempo difícil? Viva sobrenaturalmente. Foi o que Jesus viveu, os discípulos viveu, e a proposta de Deus para os seus filhos é que vivas de forma sobrenatural. E como é que eu vivo? Por meio da minha fé.
Fé em quê? Na palavra de Deus, que é verdadeira. Amém, amados? Vamos orar? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos diante do Senhor as nossas vidas nesta noite. Eu coloco aqui cada vida, Deus, cada família, cada casa, a vida de cada um dos amados irmãos aqui, ó Deus, que está neste momento vendo, ouvindo esta live. Deus, abençoa esta casa, abençoa este lar. Eu oro por aqueles que estão enfermos, meu Pai, que foi acometido por esse vírus. Eu oro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço que o Senhor venha, meu Pai, trazer cura, trazer restauração, que o Senhor venha abençoar cada vida, cada lar, que o Senhor venha fortalecer na força do poder do Senhor, Pai, no homem interior. Deus, que haja graça sobre graça. Deus, que o sobrenatural do Senhor, meu Pai, seja sobre as nossas vidas, para que possamos, meu Deus, viver esses dias difíceis, suportando a dificuldade, rompendo e prevalecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, tome cada coração, cada família, que haja esperança, meu Deus, que haja cura, que haja saúde em cada casa, ó Deus, na vida de cada um. Guarda, meu Deus, a casa, guarda a família. Deus, oculta-os dos olhos do inimigo, ó Deus, e livra cada um aqui de todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, que você possa se alimentar da palavra de Deus e se encher de fé, e essa fé vai trazer coragem, ânimo ao seu coração, para que você prevaleça e viva uma vida sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe vocês todos, em nome de Jesus.